A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez, aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Estamos aqui por intermédio das redes sociais, transmitindo a palavra do nosso Deus, estudando a palavra de Deus, conhecendo um pouco mais o Senhor Jesus, o plano do Deus eterno para as nossas vidas. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, orarmos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, queremos nesse momento glorificar o Teu nome. O Teu nome está acima de todos os nomes. Pai, em nome de Jesus, eu te exalto pela minha vida, te glorifico, agradeço ao Senhor pela vida de todos aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus eterno, Deus onipresente, possa falar de acordo à necessidade de cada um. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra de uma maneira gloriosa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aqui estamos para ministrarmos a nossa lição, Nesse trimestre, nós estamos estudando nas igrejas, na maioria das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, nós estamos estudando a palavra do Senhor na escola dominical, falando sobre o avivamento espiritual. Eu já quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você é o meu convidado para fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família de Cristo. E você é o meu convidado a se inscrever no nosso canal. Você também pode estar compartilhando esse vídeo, sobretudo compartilhando essa palavra. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram, compartilhe no Facebook, você tem total liberdade, porque quanto mais você compartilha esse vídeo, quanto mais você compartilha os ensinamentos de Jesus, quanto mais você comenta, quanto mais você divulga para outras pessoas, mais Deus está se agradando, mais você está semeando, plantando algo bom no coração de muitas pessoas que precisam. Nós, seres humanos, precisamos mais do que comer, beber, vestir, trabalhar, viver em família. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas, sobretudo, nós precisamos de Jesus, precisamos da presença de Jesus, precisamos dos ensinamentos do Senhor Jesus, porque só os ensinamentos do Senhor Jesus possuem o poder, possui a capacidade de adentrar a alma do homem, alegrar o espírito do homem, satisfazer o desejo da alma, satisfazer o desejo do espírito. Porque, como eu costumo dizer, todo ser humano nasce com um vazio no seu coração. E no decorrer da nossa vida, a gente vai procurando preencher esse vazio de várias maneiras. Porém, esse vazio só é preenchido a partir do momento que o homem e a mulher passa a ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós estaremos estudando, já que estamos estudando sobre o avivamento, no Antigo Testamento, estamos estudando sobre o avivamento. O tema da nossa lição principal é esse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E esse é o tema principal que está estampado na capa da nossa revista. E depois vem os subtemas, que são temas que nós estudamos a cada domingo. Inclusive, na capa da revista, o comentarista ele faz questão de dizer um chamado, olha só, o chamado das Escrituras
o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. E já estudamos nesse trimestre lição de número 1, falando sobre o que é avivamento. Lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Já estudamos sobre o avivamento no ministério de Jesus. Já estudamos sobre o avivamento na vida da igreja primitiva. E hoje nós estaremos estudando sobre o avivamento na vida e no ministério do apóstolo Pedro. Textual. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Atos 2, versículo 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias, e profetizarão. E faria aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo. Essa palavra que nós lemos nesse momento é a palavra do qual nós iremos usar como base para o nosso estudo bíblico nesse momento. A palavra que está registrada em Atos dos Apóstolos. Pois bem, no nosso estudo de hoje, nós estaremos conhecendo um pouco mais sobre o apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? O que o apóstolo Pedro fazia. Iremos conhecer um pouco mais sobre a vida do apóstolo Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e quem era e quem Pedro se tornou após o batismo com o Espírito Santo. Porque, afinal de contas, nós estamos estudando nesse trimestre sobre avivamento espiritual. E quando falamos sobre avivamento espiritual, nós lembramos da palavra, mas lembramos principalmente a princípio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos aviva. Aleluia! E nós iremos ver que o Senhor Jesus fez essa promessa. O Senhor Jesus, ele disse, eu vou para o Pai. Antes de Jesus morrer, Jesus falou, eu vou para o Pai e eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, que envie o Espírito Santo. Aleluia. Pois bem, olha o que nos diz a introdução. Nesta lição, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo. Apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo,
depois do Pentecoste, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Ou seja, nós iremos aprender muito sobre o apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor Jesus, ele após ter sido batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, o Senhor Jesus foi para o deserto, levado, guiado pelo Espírito Santo. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias sem comer, sem beber, e no final, e nesse meio tempo, né, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava como homem vivendo na dependência do Pai, nos dando o exemplo maior que para vencermos as lutas espirituais, precisamos viver uma vida de jejum e de oração. E após essa experiência de Cristo, a palavra de Deus nos diz, né, que Jesus então começa a pregar, inicia o seu ministério e automaticamente as pessoas começam a acompanhar Jesus e começam a conferir escritura por escritura, tentando encontrar em Jesus as características do Messias que eles estavam aguardando. E as multidões começaram a acompanhar Jesus porque via em Jesus algo diferente. Milagres, prodígios, maravilhas. Jesus curava, Jesus libertava, enfim. E houve a necessidade, né? Porque como Deus, Jesus já veio sabendo que o seu tempo aqui na terra seria pouco. Como Jesus viveu aproximadamente 33 anos, mas se tratando do seu ministério, o seu ministério durou apenas 3 anos e meio, porque ele foi batizado com 30 anos. E Jesus preparou discípulos. Diz a Bíblia Sagrada que um certo dia Jesus subiu para o monte, passou a noite toda orando. Quando o dia amanheceu, ele escolheu no meio daquela multidão, ele escolheu 12 discípulos para o acompanhar. E no meio desses 12 discípulos, cada um com uma característica diferente, cada um com um caráter diferente. Esse caráter foi moldado com o passar do tempo por Deus. E a palavra do Senhor nos diz que no meio desses 12 discípulos, Jesus escolhe 3 discípulos. Jesus não só escolheu, mas automaticamente esses discípulos foram se destacando como discípulos com características diferentes, discípulos corajosos, discípulos de amor, discípulos de fé, pessoas que Jesus viu que eles tinham um despertamento maior e automaticamente eles foram sendo preparados. Foi uma parceria que deu certo. E a Bíblia nos fala o nome deles: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Esses foram os discípulos mais próximos de Jesus, que nós os chamamos também de amigos mais íntimos de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, né, que entre esses 3 discípulos tinha um chamado Pedro. Quem era Pedro? Diz a Bíblia que Pedro ele era pescador. Sim, naquela época existia a pesca, né? Existia a pescaria, né, que era um dos meios de sobrevivência dos judeus. Tinha também a colheita, tinha outros meios de sobrevivência da parte dos judeus. E alguns prestavam serviço para Roma também. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, há quem diga que Pedro tinha uma espécie de empresa de pescaria. Mas o certo é que Pedro, ele era um pescador. Pedro, a habilidade maior de Pedro era pescar. Quantos dias, quantos meses, né, quantos anos Pedro vivendo aquela experiência, dia por dia, semana após semana, entrando no barco, passando a noite toda pescando junto com o seu irmão André. E a palavra de Deus nos diz que Jesus escolhe Pedro para ser uma das colunas da igreja de Jerusalém. Mas essa escolha de ser uma coluna, Jesus não escolheu e disse: você vai ser coluna da igreja de Jerusalém.
Isso aconteceu com o passar do tempo, através do preparo do Espírito Santo na vida de Pedro. Então nós vamos conhecer melhor, vamos conhecer um pouco sobre Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. Primeiro ponto, Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A palavra de Deus nos diz, que Jesus então chegou para os discípulos e lançou a seguinte interrogação. O que as pessoas comentam a respeito de mim? E Pedro diz para Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, outros estão comentando achando que tu és Elias, alguns já acham que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus, após saber o que as pessoas falavam, comentavam a respeito dele, Jesus agora já chegou no ponto crucial. Jesus disse, tá bom, já sei o que as pessoas dizem a respeito de mim, agora eu quero saber o que vocês têm a dizer a respeito de mim. Para vocês eu sou quem mesmo? E aí foi quando Pedro disse, Senhor, para nós tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Naquele momento eu fico imaginando a alegria de Pedro confessando essa verdade para Jesus. Mas aí Jesus diz para Pedro, Pedro, disseste bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai. Então, Pedro poderia muito bem se exaltar ali por essa revelação. E eu posso imaginar que talvez a alma de Pedro transbordou de gozo, transbordou de alegria por ele ter sido o único a confessar, ou o primeiro a confessar essa verdade. Mas o mesmo Pedro que confessou que Jesus era o Cristo, infelizmente, mais adiante, a palavra de Deus nos diz que esse Pedro não vigiou. Esse Pedro não vigiou e viveu um momento oposto ao que ele viveu minutos atrás, ou tempos atrás. Vamos observar, Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus disse para os discípulos, o Filho do Homem vai chegar em Jerusalém, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí o mesmo Pedro que minutos atrás, ou horas atrás, ou dias atrás havia confessado que Jesus era o Cristo, todo animado, todo alegre, Agora o mesmo Pedro já não vigia, o mesmo Pedro já cai em dúvida, o mesmo Pedro já não vê Jesus como sofredor, porque Pedro chega para Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia de ti, de modo algum acontecerá isso. E o Senhor Jesus, tendo uma visão espiritual, tendo entendimento espiritual, viu que Pedro não vigiou naquela hora, viu que Pedro estava dando ouvido à voz do diabo, e Jesus então repreende, dizendo, para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Ou seja, Jesus repreendeu aquelas palavras de Pedro. Então Pedro é conhecido como um apóstolo que em outrora tinha um comportamento carnal, tinha um comportamento... Pedro, como é que eu posso dizer? Pedro é comparado àquele crente que ora está bem, ora está mal, aquele crente carnal, aquele crente que vive mais pela razão, aquele crente que não leva desafio para casa, aquele crente que ora vê o céu pelo lado de dentro, ora vê o céu pelo lado de fora. Esse era um dos aspectos do apóstolo Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. E vamos prosseguindo aqui. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus
3 vezes. A palavra de Deus nos diz que quando prenderam Jesus, lá no jardim do Getsêmani, os apóstolos se espalharam e Pedro acompanhou Jesus de longe. Esse comportamento de Pedro é como se fosse os dias de hoje, né? Muita gente quer seguir Jesus, mas não quer seguir Jesus de perto, não. Quer seguir Jesus de longe. Ou seja, gente que diz assim, ó, eu amo Deus, mas a pessoa não vai na igreja. Eu amo Deus, mas a pessoa não faz oração, não ora a Deus. Deus é tudo para mim, mas a pessoa não lê a Bíblia para poder conhecer o plano de Deus para a sua vida. Tem muita gente que quer Jesus, mas não quer os seus ensinamentos. Tem muita gente que quer Jesus apenas como seu Salvador. Salvador da sua vida, Salvador dos seus problemas, Salvador das suas dívidas, Salvador dos seus dilemas. Mas tais pessoas não querem Jesus como seu Senhor. Porque querer Jesus como seu Senhor significa ter alguém que manda nele, significa ter alguém que dá as ordens sobre ele, significa ter alguém que determina o que é melhor para a vida dele, que é diferente de ter Jesus como Salvador. Então, muitas pessoas no tempo de Jesus seguiam Jesus de longe, mas na hora que vinha perseguição sobre Jesus, se afastava. E Pedro viveu esse período também. Quando prenderam Jesus, a palavra de Deus nos diz que Pedro acompanhou Jesus de longe. Enquanto Jesus estava sendo julgado, diz a Bíblia que Pedro procurou chegar próximo a algumas pessoas que estavam se esquentando ali, né? E uma das criadas, né, uma das empregadas ali, reconheceu que Pedro era um dos seguidores de Jesus. E ela diz para Pedro, né, você também é um dos seguidores dele, você estava com ele, a sua fala te condena. E Pedro, não, de jeito nenhum, não conheço tal homem. E o Senhor Jesus já tinha falado com Pedro, né, porque Pedro havia dito para Jesus que nem que se fosse preciso morrer por amor a Cristo, mas que Pedro não iria abandonar Jesus. E aí Jesus disse para Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus 3 vezes, como de fato aconteceu. Pedro teve 3 oportunidades de demonstrar que ele era um seguidor de Jesus, que ele falava igual a Jesus, que ele era um discípulo de Jesus e que ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele teve a oportunidade em suas mãos de demonstrar que era um cristão, mas o medo, o receio, a preocupação, a dúvida, a tristeza, a dor de pensar que poderia ser condenado também à morte, e assim por diante, vários sentimentos tenebrosos vieram sobre a mente de Pedro, e diz a Bíblia que Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo, eu não conheço tal homem. Vocês estão enganados, eu não estava com ele. E naquele momento a palavra de Deus nos diz, né, que o galo cantou. O galo cantou e Pedro, assombrado, preocupado, desesperado, lembrou rapidamente das palavras do Senhor Jesus. Então esse era o Pedro. Esse era o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma capacidade que Deus dá para o crente. É uma capacidade que está disponível para todo aquele que crê em Jesus, que crê na Sagrada Escritura, que crê na Palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo significa falar em línguas estranhas, porque um dos aspectos, ou o aspecto principal, a demonstração principal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é ele falar em línguas estranhas. E o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus, não só para o obreiro, a obreira, mas para todo aquele que crê, todo aquele que tem um coração quebrantado, transformado, todo aquele que o busca. E então o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento sobrenatural de Deus para que possamos servir a Ele, para que possamos estar preparados, mais capacitados para fazer a obra de Deus. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele dá ao crente mais coragem, mais fé,
mais ânimo, mais autoridade para expulsar demônios, para pregar a palavra de Deus, para orar sobre os enfermos. E a gente vai ver que mais adiante, a partir do momento que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, nós vamos ver como Pedro se tornou um homem capacitado para realizar a obra do Senhor Jesus. E aqui tem uma observação muito interessante, né? O comentarista ele diz que o Senhor Jesus não desistiu de Pedro. Isso é muito importante. Esse comentário aqui, eu achei um dos comentários mais importantes aqui da nossa lição. O comentarista ele diz que o Senhor Jesus não desistiu de Pedro. Mesmo que Pedro, em outrora, foi aquele discípulo que negou Jesus. Foi aquele discípulo que tentou desanimar Jesus de aceitar ser preso para morrer por nós. Mesmo que Pedro viveu experiências negativas, né? Como na ocasião em que ele andou sobre o mar, e ali naquele momento lhe faltou a fé, e Jesus falou, venha Pedro. Então Pedro viveu várias experiências, né? Tem um texto bíblico que mostra que quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada para tentar defender Jesus. Então o Senhor Jesus teve tudo para desistir de Pedro. O Senhor Jesus teve tudo para abrir mão de Pedro. O Senhor Jesus teve tudo para pensar, não, esse homem não serve para fazer parte do meu colégio apostólico, esse homem não serve para ser meu discípulo, esse homem não serve para ser um obreiro na minha seara, esse homem não serve para dar prosseguimento à obra missionária, porque eu vou para o céu e eu preciso deixar um grupo de obreiros aqui preparados para dar prosseguimento à obra de Deus. O Senhor Jesus teve tudo para abrir mão de Pedro, para desistir de Pedro. Mas Jesus fez o contrário. Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus sabia em quem estava investindo. E assim é você que está me ouvindo nesse dia. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus tem falado com você. Deus tem te dado livramentos de morte. Deus tem falado com você através de sonhos, através de um folheto evangélico, através de uma pregação que você vê no YouTube, através de um livro que você já leu, através da Bíblia que você lê, através de alguém que já falou de Deus para você através da Bíblia. Deus não desistiu de você. Talvez você esteja numa prisão, talvez você esteja numa casa de recuperação, talvez você esteja desenganado pela medicina, talvez você esteja no leito com alguma enfermidade, independente da situação que você estiver vivendo, entenda uma coisa, Deus não desistiu de você. O homem pode ter desistido de você. Talvez o pai ou a mãe pode ter desistido de você. Talvez os seus melhores amigos abandonaram você. Talvez muitos já falaram a respeito de você. Para isso não tem mais jeito. Já caiu várias vezes. Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Parece que não tem propósito, parece que não vai chegar em lugar nenhum. Saiba que Jesus Cristo, ele não pensa como o homem pensa. Jesus Cristo não vê como o homem vê. Jesus olha para o nosso coração. Jesus olha para a nossa intenção. Jesus olha para o nosso íntimo. Se dentro de você existe um desejo ardente de servir a Deus, se dentro de você existe arrependimento, aquebrantamento, vontade de se aproximar de Deus, vontade de ter comunhão com Deus, vontade de servir a Deus, vontade de ser um obreiro, vontade de ter experiência com o sobrenatural, se você tem vontade de ter experiência com o Espírito Santo, saiba que Deus está à sua procura. Saiba que Deus não desistiu de você. Saiba que Deus está com as mãos estendidas para te dar uma nova oportunidade. Assim como Jesus deu a oportunidade para Pedro, que em outra hora abandonou Jesus. Mas Deus tinha um grande plano, uma grande obra para realizar através de Pedro. Pois Deus pode restaurar espiritualmente o fraco. Olha só. Nosso Senhor, todavia, não desprezou Pedro. Não desprezou Pedro. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fosse dar boas novas a seus discípulos. E o nome de Pedro foi destacado.
devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Então Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de Pedro. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, a palavra do Senhor nos diz, né, que foi dito para aquelas mulheres que viram o túmulo vazio: vão e diga para Pedro. Jesus poderia muito bem ter lembrado de Tomé, Jesus poderia muito bem ter lembrado de Tiago, de André, de Mateus, de outros discípulos. Mas Jesus fez questão de lembrar do nome de Pedro. Vão e diga para Pedro que eu ressuscitei. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então a gente vê aí a preocupação de Jesus em restaurar, porque Jesus queria mostrar para Pedro que ele não havia desistido de Pedro. Jesus queria restaurar Pedro, Jesus queria começar a restauração espiritual na vida de Pedro. E a palavra, e o comentarista nos diz, né, que devemos ter esse cuidado. Eu preciso ter esse cuidado, você precisa ter esse cuidado, nós precisamos ter esse cuidado de não descartar ninguém. Não podemos descartar ninguém, porque tem pessoas que... Existem milagres na vida de um ser humano, existe uma restauração espiritual na vida do homem, e essa restauração, ela não é feita... eu não consigo fazer essa restauração espiritual na sua vida. Eu consigo apenas mostrar para você o caminho. Eu consigo apenas mostrar para você o responsável por fazer uma restauração espiritual na sua vida. Então eu preciso ter o máximo de cuidado para não desacreditar em ninguém que esteja na igreja. Eu preciso ter o cuidado de não desacreditar em ninguém que esteja pela rua, talvez nos vícios, na prostituição, ser escravizado pelo diabo. Nós precisamos ter o cuidado e a vigilância de evitar de pensar que para fulano não tem mais jeito. Então o comentarista nos diz, né, devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha. Porque o ser humano, ele é pecador, nós somos pecadores, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado nesse mundo, mas também por um só homem veio a oportunidade de salvação. Através de Adão, através de Adão, a morte passou a todos os homens. Mas através de Jesus Cristo, um só homem, a obediência de um só homem, nós todos podemos ser restaurados a comunhão com Deus. Irmãos, nós iremos colocar uma vírgula no estudo nesse momento, que nós iremos gravar 2 vídeos sobre essa palavra. Então, vou orar por você, querido Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que ouviram a Tua palavra juntamente comigo. Estudaram a Tua palavra, estão estudando a Tua palavra. Ó Deus, eu te peço que nos abençoe a vida de cada um de maneira poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu desses que estão ouvindo a Tua palavra. Peço que assim como o Senhor fez uma grande obra na vida do apóstolo Pedro, venha fazer na vida de todos aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, quero louvar a Deus pela sua vida e nos vemos, ou seja, espero que você possa estar acompanhando os nossos vídeos. Eu convido você a acompanhar o nosso próximo vídeo, dando prosseguimento a esse estudo sobre o Espírito Santo na vida do apóstolo Pedro. Ou seja, estamos falando sobre o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o apóstolo Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. E mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, compartilhe a palavra de Deus. E não esqueça, breve